E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre internacional Carlos Alejandro Martínez, argentino, radicado no Brasil há algumas décadas. Essa partida de 1970, ele está de brancas contra o Mário Cronenberg, jogado em Buenos Aires, no clube argentino. O Martínez gostava de falar que nessa época ele não tinha muitos conhecimentos estratégicos, ele basicamente era só muito bom de tática, sabia atacar. E esse é um exemplo que ilustra relativamente bem isso, apesar de ter bastante profundidade. Quem quiser descobrir o lance do Martínez, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí, pessoal? Alguma ideia? Bom, é uma posição interessante porque as brancas têm um peão a menos, né? Mas claramente estão muito mais ativas. Tem uma belíssima torre na sétima. A torre branca de 1 não está mal. O rei em D1 ele não ajuda, mas ele não chega a atrapalhar, né? Porque ele permite que a torre branca ainda jogue. E as negras têm um problema sério de conexão de peças, né? Se do nada a torre de H8 pudesse estar lá para D8, D7, provavelmente o branco teria que lutar bravamente para achar a sua compensação pelo peão. E não mais que isso. Mas com aquela torre presa em H8, as brancas com certeza lutam por vantagem. E aqui a verdade é que vários lances, as brancas têm vários lances razoáveis, como de melhora, como cavalo F5, cavalo B5, ou simplesmente G4 ganhando espaço. E a verdade é que a posição das brancas é melhor. Mas a solução do Martínez é mais forte e bastante profunda. Ele sacrifica um cavalo, cavalo G6 cheque, brilhante lance. E a ideia é o seguinte, você tem que comer, se você não comer eu vou comer em H8, FG e aí HG. O que a gente ganhou pelo cavalo? A nossa torre está mais forte ainda, né? Tem acesso a mais casas. Esse peão de G6 entope por completo a posição das negras e a gente ganha acesso a essa casa aqui de G6 também, que junto com um eventual bispo C3 e essa torre D talvez infiltrando, a posição negra é quase perdida. Ele teria que jogar brilhantemente e ainda assim os computadores modernos ficam na dúvida, é perdido, não é? Mas provavelmente está mais para o lado do perdido do que por só uma posição difícil. Aqui o jogador de negras, o Mário, já comete uma pequena imprecisão e aí fica claro que ele está perdido, mas a melhor defesa seria rei G8, esvaziando contra o lance cavalo E6 para não chegar com cheque. Por outro lado, ele solta o cavalo de G8 e as brancas podem se aproveitar com o lance torre captura 7, que é um bom lance, porque não só ganha um peão, que mal não vai fazer, mas desestabiliza o cavalo de B6 também e vem com tempo, né? Porque eu estou ameaçando tomar a torre e depois tomar esse cavalo. As negras têm que tirar a torre, né? Com a torre C8 ou alguma outra casa. Por exemplo, se torre por A7, torre por E8, bispo F8, aqui é um detalhe interessante, né? Porque o natural cavalo E6 simplesmente não funciona, porque as negras podem voltar a torre para 8 e não tem nada. Mas cavalo C6 exclama. Eu ganho um tempo em cima da torre, eu fico de olho no lance cavalo E7, de maneira que as negras não podem voltar a torre para 8, porque cavalo E7 seria mate. As negras precisam passar com a torre na segunda, por exemplo, torre C7, e eu tenho tempo de jogar bispo B4 e acabou. As negras têm uma belíssima torre a mais, que não serve para nada, e aqui as negras poderiam tranquilamente abandonar. Então depois de rei G8, torre por A7, torre C8 seria uma ideia um pouco melhor, e as brancas têm o bonito bispo C3, de novo se aproveitando que a torre está sobrecarregada na defesa do cavalo G8, e vamos botar a última peça para jogar. Isso junto com ideias de cavalo F5, vai ter um monte de padrões de mate e ganhos de materiais que as negras vão ter que estar atenta. Provavelmente muito bem jogado, as negras conseguem pelo menos seguir lutando, mas já está na beira da derrota. Mas depois de H por G6, Cronenberg jogou cavalo C4 e aí bispo C3, trazendo a pecinha, preparando o ponto G7. A vida já está bem difícil. Jogou torre B8 aqui. Um detalhe que se rei G8, tentando a mesma ideia de tirar o cheque de G6, de novo torre por A7, e aí quando torre C8, cavalo E6, e vai colapsar G7, e com isso o jogo. É uma versão melhorada da outra posição que a gente viu.
Depois de bispo C3 foi jogado torre B8, que parece um lance natural, mas agora cavalo E6 cheque, rei G8, e aqui vem o lance que talvez não seja o mais difícil, né? O cavalo G6 é um lance que exige muito mais coragem para se jogar, mas para mim é o mais bonito da partida, que nessa posição aqui as brancas jogam cavalo C7. Lindo lance de interferência. Eu tampo a conexão do bispo com a torre, ameacei a sua torre, ou seja, se você tomar cavalo por C7, torre por B8. E ganhei material e vou ganhar mais ainda. Se jogar, voltando aqui, se jogar bispo captura C7, eu troco uma vez em B8 e depois torre por E8 é mate. Fora que cavalo C7 tem uma ameaça de tomar a torre de B8 e o cavalo de E8, então eu não posso mexer a torre. Então tem que jogar a torre por B7, aí torre por E8 cheque, bispo F8, cavalo E6, torre F7, único lance para defender o mate. E agora é interessante que se o branco for afoito e quiser capturar a torre, tirando as negras da jaula, as negras estariam completamente estariam no jogo, não teriam nem material a menos, na verdade teriam um peão a mais. E quem teria que lutar pelo empate são as brancas. Bispo B4 é bem verdade que aqui é um lance que ganha, mas o lance do Martins de novo é o mais bonito. Joga o bispo toma G7, exclama. E tá tacando todas as peças negras ali. Eu não posso capturar a torre por G7, porque eu vou jogar a torre F8 mate. E não tenho o que fazer. As negras tentaram um último lance, vamos dizer assim, um último truque, que é cavalo D6, ameaçando a torre. Mas o Martins calmamente tirou a torre para lá longe. Opa! Tirou a torre para lá longe, cavalo D6, torre A8. E abandonou porque não tem como evitar grandes perdas materiais. E as brancas ganharam. Bom, eu fiquei bastante impressionado com essa partida. Bonito, lindo sacrifício, cavalo por G6. Um sacrifício meio que quase posicional de longo prazo, junto com um arremate preciso com aquele cavalo C7 interferindo todas as peças negras. Bom, quem gostou da parte do vídeo dá um like, se inscreve no canal e amanhã a gente está liberando a entrevista com esse importante mestre argentino que já é super conhecido de todo mundo que joga xadrez aqui em São Paulo. Bom, é isso pessoal, até!